Esquecedor, você chega a achar que não vai conseguir. E aí você começa a rever um bocado de coisas na sua vida e a repensar, né? E eu repensei muita coisa, principalmente enquanto eu estava sendo boba o ano passado, para não ser mais pejorativa comigo mesma, porque o ano passado eu fui muito relapsa. O ano passado eu não fui para muitas aglomerações assim de bares, não, mas saí muito, fui muito para casa de amigo, porque a gente quer sair, a gente quer encontrar os amigos, a gente quer beber, a gente quer se divertir, a gente faz parte da natureza do ser humano sociabilizar. Mas vocês não estão entendendo a gravidade dessa doença. A gente só entende quando a gente passa. Ela recebeu outra chance e promete fazer tudo diferente. Está cheia de cuidados, já que a imunidade ainda está baixa. Eu não quero conversa com aglomeração, eu não quero saber de visitar ninguém. Eu só fui visitar meu pai, porque meu pai já tomou as 2 dosezinhas dele. E embora eu não esteja transmitindo mais a doença para ninguém, eu estou muito fragilizada. É uma doença muito devastadora, é muito difícil, é um sofrimento muito profundo. Você não conseguir respirar é uma coisa tenebrosa. Ela chegou a gravar um vídeo no mês passado sobre o drama de enfrentar um vírus tão forte que deixou 50% do pulmão comprometido. Esse medo, Eduardo teve 2 vezes. Pegou Covid-19 de novo em fevereiro. Ainda se sente cansado, mesmo após a cura da doença. Fiz uma tomografia e foi quando constatou que eu estava com 30% do pulmão comprometido. Tomei outros remédios, fiz um tratamento e segui alguns tratamentos de fisioterapia. Passei várias semanas fazendo fisioterapia para poder voltar à questão respiratória. Mas ainda hoje eu me sinto um pouco mais cansado, mais do que eu me sentia antes nas pregações, nas aulas, eu me sinto ainda um pouco cansado. O psicólogo Fabrício Oliveira diz que os pacientes de Covid-19 e familiares não podem perder a esperança no tratamento e dá dicas para ajudar a trazer pensamentos positivos. Divida suas angústias com as famílias e amigos. Procure se distrair com atividades como ler livro, ver séries na televisão ou fazer artesanato. Reserve um tempinho para fazer orações ou preces. Procure ter um sono reparador. Fique em contato com a natureza. Se possível, cultive o bom humor e faça sempre aquela atividade do dia, que é se olhar no espelho e agradecer por mais um dia que vem pela frente. As energias de Mira vêm da música. Ouviu muito no hospital e se inspirou para montar um show de agradecimento. Ainda não tem fôlego para cantar, mas as lágrimas de felicidade já cumprem esse papel. Eu escutei muita música quando eu estava lá e sempre foi o que me dava vontade de sair dali para continuar fazendo de uma forma melhor, de uma forma mais bonita, de uma forma mais evoluída até. Eu fiz uma promessa muito bonita no hospital, que quando eu saísse do hospital, eu iria fazer um pequeno show assim, só de músicas de agradecimento assim, pela minha vida. De músicas que falassem de coisas boas, sabe? E os músicos já toparam, e assim que eu puder, eu vou fazer esse trabalho e vou deixar exposto na internet gratuitamente, em todas as plataformas, no YouTube, para as pessoas, em agradecimento pela minha vida.
Olha, deixa eu deixar um beijo para essa linda Mira Maia, essa querida, sempre participando aqui de tudo aqui na TV Arapuã. Ela sempre está presente aqui conosco, passou por esse momento difícil, partilhou sua experiência na internet. Foi muito importante isso, porque realmente acaba tocando outras pessoas e todos os depoimentos que ajudam a conscientizar, eles são extremamente válidos. O de Mira realmente foi muito forte. Mira, linda, um beijo. A gente ficou muito feliz com sua vitória. Sua vitória foi linda, 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 linda. E a gente quer conferir de pertinho aí esse show que você vai fazer. Se Deus quiser, nós vamos acompanhar pela internet, sim. Mas olha, gente, como Mira falou, como o pastor Eduardo também falou, os problemas não acabam com o fim da Covid-19, com o fim do enfrentamento da doença, da inflamação, da doença aguda. Não acabam. Né? Muitos pacientes lutam após o momento da infecção com a síndrome pós-pandemia, a síndrome pós-Covid. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com o Dr. Sebastião, que está aqui conosco. Ele é pneumologista, está com certeza tocando em muitas realidades desse ponto, né, Dr. Sebastião? Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Saúde Você. Já vou agradecendo e deixando a primeira pergunta. O que é essa síndrome pós-Covid? Ok, Mirna. Eu acho interessante porque as pessoas falam muito na Covid, sintomas de Covid, tratamento de Covid. Mas raramente a gente encontra alguma coisa falando sobre o pós-Covid. E o pós-Covid às vezes é dramático, sabe? As pessoas passam pelo hospital, vai para o oxigênio, vai para o tubo, se recupera, fica muito feliz daquilo, mas é muito tempo para se recuperar ainda. Só para você ter uma ideia, você falou em 195 mil casos de infectados, né? 80% tem pós-Covid. Isso dá 140 mil pessoas. É muita gente. Muita gente se tratando. Hoje mesmo no meu consultório eu constatei isso. De 26 pessoas que eu atendi, 21 era pós-Covid. Né? Nós estamos chegando no pico dessa pandemia, né? Isso significa dizer que daqui para frente aí é que vai aparecer mais pessoas com pós-Covid. Mas o que é o pós-Covid mesmo? O que é exatamente o pós-Covid, né? Todos os órgãos do corpo humano, o vírus da Covid visita durante os 14 dias de sua evolução, certo? Deixando rastros patogênicos lá, né? Que vão surgirem os sintomas após a Covid. Às vezes acontece, na própria Covid, aparecer alguma coisa. No coração, por exemplo, arritmia, insuficiência cardíaca. Mas esses sintomas, se não aparecerem durante a Covid, pode aparecer no pós-Covid. O aparelho digestivo, a pessoa está boazinha, 5, 10, 15 dias depois começa uma diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal. A urina começa a aparecer sangue na urina, perder proteínas pela urina. Até a insuficiência renal aguda tem acontecido no pós-Covid. Preciso ter muito cuidado, pessoal. Todas as pessoas que estão me ouvindo agora, estão me vendo e me ouvindo agora, que tiverem Covid, é muito importante que se faça uma reavaliação com um pneumologista e com um cardiologista. Principalmente isso. Mas quais são os sintomas mais presentes no pós-Covid? O cansaço físico, que aumenta em qualquer esforço. Isso é característico do pós-Covid. E aquelas pessoas também que têm dispneia, cansaço respiratório. Até nos afazeres da vida diária, doutor Sebastião? Interfere de uma maneira muito produtiva na vida social e laborativa da pessoa. Isso é muito frequente. Tem pessoas que chegam no nosso consultório amparadas por alguém. Pessoas jovens, rapaz. Pessoas jovens, né? Não tem condições de dirigir, né? Chegam cansadas. A gente pede uma espirometria, que é um exame que a pessoa sopra no aparelho e vai dizer como é que está a respiração daquela pessoa. A gente chega lá, percebe que a pessoa, depois de 15, 20 dias da Covid, continua cansadas, os brônquios fechados. A gente tem que recuperar. Quando é uma asma, quando é um enfisema, a gente recupera, uma asma principalmente, a gente recupera com aquelas bombinhas, né? Mas na Covid é um pouquinho diferente. Por quê? Você tem que associar, a bombinha não responde muito bem aquele cansaço do pós-Covid. Você tem que associar um trabalho de fisioterapia respiratória bem efetiva, bem eficiente, eficaz, para poder recuperar, trazer de volta a qualidade de vida daquele paciente. Às vezes demora um pouquinho, sabe? Essa que é a grande realidade do pós-Covid.
Doutor Sebastião, e essa dispneia, essa falta de ar do pós-Covid, ela seria semelhante a quê? Semelhante a uma asma branda? Ou como é que é essa sensação? A gente pode descrever? Eu gosto de repetir que a Covid chegou para revolucionar a medicina, certo? Nada que a gente encontra na Covid, a gente encontra muitas coisas novas quase todo dia, a gente pode relacionar com uma doença. Essa espirometria que a gente vê lá, se for uma asma, a gente faz uma bombinha de manhã e de noite, essa pessoa recupera fácil. Mas na pós-Covid não tem isso. Você precisa acrescentar mais alguma coisa. E uma coisa muito importante dentro da Covid é que as pessoas precisam ter essa consciência, sabe? Elas acham que estão doentes ainda. E tem uma coisa muito interessante. Ficam fazendo tomografias. Não tem necessidade? Que não existe a menor necessidade. Chegou um paciente hoje no meu consultório, tinha feito já 3 tomografias. Uma quantidade de raios imensas, sem a menor necessidade de fazer aquilo. Por que isso? Porque aquela imagem que está lá, durante o período que teve a Covid, só vai desaparecer 3 meses depois. Não tem o menor sentido isso, pessoal. Está fazendo tomografias sem a menor necessidade. Mas por que eles querem, eles pedem o médico para fazer isso? Porque eles acham que ainda estão doentes. E não estão. Porque a ação efetiva, ativa do SARS-CoV-2 só ocorre dentro de 14 dias. A partir daí, o que existir é pós-Covid. Pós-Covid. Que a ação dele se encerra ali. Essa que é a realidade. E aí que realmente, né, levam a quadros muito complexos, né? Quadros debilitantes. E acredito também, doutor Sebastião, que aquelas pessoas que acabam precisando do suporte da terapia intensiva, elas ainda também convivem com realidades bem complexas. Existe um emagrecimento substancial, atrofia muscular, gente que fica aí 2 meses, né, internas, ficam 2 meses na UTI. É bem complicado essa pessoa quando sai desse quadro. Por coincidência, Mirna, hoje chegou no meu consultório um paciente, ele perdeu 18 quilos. Teve 20 dias na UTI. Altera o metabolismo dele totalmente. Total, uma atrofia muscular imensa, uma fragilidade. Ele passou 15 dias em casa, se alimentando, fazendo suas necessidades com a ajuda de alguém. Isso depois de 30 dias de internamento. O pós-Covid é preciso ser mais bem estudado, né? Tem um estudo que foi feito com 48 mil pessoas, pacientes pós-Covid, dos Estados Unidos, do México e da Suécia. 44% dessas pessoas saíram com cefaleia, com dor de cabeça persistente, que não passava com as medicações comuns, né? 22% tinha confusão mental e 18% tinha déficit de memória. Isso no pós-Covid. Por quê? Porque o vírus passeou lá pelo cérebro dessa pessoa, né? Durante o período da Covid não fez nada, mas no pós-Covid começaram a surgir os sintomas desse passeio do vírus lá no cérebro da pessoa, né? Existem pessoas que ficam com petecas, com urticária na pele. Existem pessoas que passa pelo pâncreas, desenvolvem uma hiperglicemia, que é uma espécie de diabetes produzida pela infecção, né? Praticamente todos os órgãos do corpo humano são visitados pelo SARS-CoV-2. Então, o senhor deu uma dica muito importante. É realmente importante que as pessoas que saiam do quadro da Covid, que elas realmente encarem a sua condição de saúde de uma maneira mais ampla e revejam todo o sistema. É importante dar uma revisitada em todo o sistema para ver quais são as possíveis sequelas que aquela pessoa vai enfrentar. Exatamente. Tem também o sistema vascular, né? Algumas pessoas ficam com trombose. Existe um exame chamado dedímero, que a Covid, durante o período infeccioso, ele passa pelos vasos pulmonares e produz microcoagulações. Isso aí, junto com a tempestade de inflamação que ocorre no pulmão, é que bota as pessoas para UTI, para o tubo, para traqueostomia e até para o necrotério, né? Mas essas microcoagulações, às vezes, não ocorrem durante a fase ativa do vírus. Mas depois de alguns dias, vão surgir, e a gente pega um exame chamado dedímero e está lá em cima, mais de 1.000, 2.000, 3.000. A gente sabe que ali tem alguma possibilidade de ter trombose. Bem Quando é perigoso. trombose nas pernas, tudo bem. Mas se essa trombose atinge
um vaso pulmonar, coisa muito complexa. A gente chama embolia pulmonar, é uma situação de elevada gravidade. E tem ocorrido casos, já diagnosticados no mundo inteiro, que o vírus fez depois da Covid. Depois, ou seja, realmente é importante. Deixa eu falar um pouquinho também. A criança, essa pandemia tem essa curiosidade, né? A criança é pouco atingida, né? Sim. E os sintomas, quando acontecem, eles são mais brandos. Uma dor de garganta, uma febrezinha, falta de apetite, né? Mas existe um estudo hoje no Reino Unido que fala síndrome inflamatória multissistêmica aguda na criança, que ocorre geralmente 30 dias depois. É aquela que parece com a síndrome de Kawasaki? Exatamente, extremamente de alta gravidade, né? Atinge coração, atinge pulmão, atinge aparelho digestivo, né? E muitas vezes leva a criança para a UTI. Eu estou falando isso porque as pessoas, de uma maneira geral, a população, acredita que as crianças estão livres da Covid, né? Mas é muito importante que se insira a criança dentro do contexto dos cuidados da pandemia. Não se pode relaxar, sabe? Do mesmo jeito que o adulto tem que usar máscara, tem que ter o distanciamento social, tem que fazer isso também na criança. Não só pelas consequências do pós-Covid, mas é porque a criança ela é um vetor de extrema transmissibilidade. Transmissível. Que ela alberga o vírus e não desenvolve a doença. E as pessoas acham que aquela criança não tem nada, ficam tendo contatos, mas ela está transmitindo isso. E aí ela está transmitindo. Precisa ter muito cuidado, pessoal, com isso. Muito cuidado. Pois é, e como o doutor Sebastião falou, né, essa síndrome que acaba atingindo também as crianças, entra nesse espectro também de ser síndromes pós-Covid, síndromes pós o quadro do Covid. Então, realmente, para os pais ficarem alertas que não é só aquela questão de estar ali. A gente sabe que é uma pequena minoria que acontece, mas nós precisamos sempre estar atento à saúde, não é mesmo? Olha, gente, mas se você é cliente da Unimed e está com sintomas gripais, que está com tosse, febre, dor de garganta, ou se você já sabe que é alguma suspeita da Covid-19, você pode fazer uma teleconsulta pelo portal e falar com um profissional. Olha só, que coisa boa. Você já começa aí a ter os primeiros cuidados, a ter as primeiras orientações dentro de casa. Isso é muito importante hoje em dia. A gente não pode deixar para cuidar da Covid-19 só quando os sintomas estão bem acentuados. É importante a gente se antecipar e começar o mais cedo possível. O atendimento é adulto e também pediátrico, funciona todos os dias da semana, das 7h30 da manhã às 12h30 e também de 1h30 da tarde às 6h30 da noite. Acesse unimedjp.com.br e tire suas dúvidas, pegue as informações e faça uso desse serviço. Não deixe isso passar em branco, não. Cuide sim da sua saúde, da saúde da sua família. A gente vai a um rápido intervalo, mas daqui a pouco nós vamos continuar conversando sobre a síndrome pós-Covid com o doutor Sebastião. Então, fica com a gente que a gente volta já. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Nossa maior conexão é o cuidado, que agora você também acessa de um jeito fácil e online. Teleconsulta Unimed João Pessoa. Caso você ou alguém da sua família apresente sintomas gripais e suspeitas de Covid-19, faça a consulta pelo site. Lá você é atendido por uma enfermeira e, se necessário, orientado a falar com um médico sem sair de casa. Unimed João Pessoa. Atendimento seguro para você. Esse é o plano. Responsável técnico Dr. Fúvio Petrucci, CRMPB 5167. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta com o programa Saúde e Você. Hoje conversando sobre a síndrome pós-Covid. Estamos conversando com o pneumologista, o doutor Sebastião Costa, que está aqui conosco, nos explicando muito sobre esta síndrome, sobre o cuidado, o que é que os pacientes, o que é que as pessoas devem fazer, né, após sair desse quadro de Covid. A gente está conversando com o doutor Sebastião, ele vai continuar tirando as nossas dúvidas. Doutor Sebastião, muitas pessoas têm uma dúvida em relação ao consumo de bebida alcoólica após o quadro
de Covid-19. Qual seria a orientação? Existe uma orientação já esclarecida? O que é que a gente deve fazer? Não, veja bem, se a pessoa termina o quadro da Covid e ela não está com aqueles sintomas do pós-Covid, não tem relação nenhuma mais com álcool, entendeu? Eu já falei para você, vou repetir, Mirna. A ação do vírus da Covid só são 14 dias, né? As pessoas ficam muito preocupadas. Mas, doutor Sebastião, essa tomografia está desse jeito, eu estou sentindo isso e tal. Mas aquilo não é mais a ação, a atividade do vírus, não. Aquilo é uma consequência do pós. Aquele passeio que ele faz pelos órgãos, né? Então, se você não tem cansaço fácil, se você não tem fadiga muscular, se você não tem sintomas cardiológicos, né? O álcool não tem nada a ver com isso, não. A Covid é uma infecção por vírus como um outro vírus qualquer, só que ele tem toda uma sintomatologia diferenciada de tudo que a gente já viu até hoje, né? Mas assim, se você se sente bem fisicamente, se você fez uma avaliação pneumológica, você foi no médico do coração e está tudo bem, você está se sentindo bem, não tem relação nenhuma com álcool, não, viu? Sem problema nenhum. Doutor Sebastião, as pessoas já estão com muitas dúvidas em relação à vacinação. Existe alguma orientação que se possa fazer enquanto ao uso do álcool pós-vacina? Ô Mirna, eu tomei minha segunda dose de vacina na terça-feira de carnaval. Você já pensou, se tivesse alguma relação do álcool com vacina, se iam fazer isso numa terça-feira de carnaval? Ninguém ia se vacinar, não era? É verdade, era arriscar demais, né? É, porque as pessoas têm muita coisa com vacina, com álcool, tá? Mas assim, a vacina só não deve ter tomada quando a pessoa estiver com febre, né? Se tiver sintomas de Covid, isso não deve tomar, não. Esperar 15 dias para poder tomar, né? Mas o que tem que se fazer, as pessoas precisam ter consciência, é de que é uma necessidade extrema de se atingir o que a gente chama de imunidade de rebanho, imunidade coletiva, que corresponde a 70% da população. Nós só vamos ter a segurança, a garantia, de uma maneira assim, bem consistente, de que a pandemia está sob domínio, sob controle, quando se atingir 70% de imunização das pessoas passíveis de ter Covid. Ainda assim, nós temos a certeza de que a pandemia está sob controle. Mas mesmo assim, é uma coisa importantíssima dentro desse contexto, né? As pessoas que se vacinaram não podem relaxar, sabe mesmo? Todos os cuidados que tinham na pré-vacinação precisam seguirem desse jeito. Por que isso? Porque eu estou vacinado, estou com as 2 doses. Eu não vou desenvolver a doença, mas eu posso estar albergando o vírus, né? E posso transmitir para outra pessoa que não tomou a vacina ainda, né? Isso é de extrema importância, pessoal. Eu vejo muita gente que tomou vacina e começa a relaxar. Começa a ir para bares, começa a ir tirar máscara. Contato físico, abraço. O abraço. Não pode, gente, não pode. A vacinação, Mirna, é uma ação coletiva. Você não pode individualizar isso, não. Você tem a consciência coletiva de que você está participando de todo um contexto, porque senão não se consegue atingir essa imunidade de rebanho e muito menos vai conseguir reduzir esse período de transmissibilidade, a atividade de transmissibilidade do vírus. Pois é, isso. É preciso todo mundo ter essa consciência, gente. Não pode só algumas pessoas se vacinarem, ficarem se expondo as pessoas, essa curva de transmissibilidade vai voltar a subir novamente. Não pode ser assim. Pois é, e cada vez que sobe, né, cada vez que essa curva sobe, que a transmissibilidade aumenta, a gente também está fortalecendo o vírus, né? A gente sabe que o vírus muta e a gente já viu algumas variantes circulando, então nós sabemos que nós estamos sujeitos a outras mutações, então realmente precisamos levar em consideração essas orientações. Está vacinado, a gente precisa manter os cuidados em nome do outro, em nome do bem comum. Não é em nome do bem comum, porque não é só a sua pele que está envolvida, mas é a pele do outro. Então, realmente, a gente precisa se unir. Essa vitória não é particular, não é pessoal, a gente só consegue de maneira coletiva. Esse vírus já nos mostrou isso aí já é uma certeza. É todo mundo junto, é todo mundo lutando junto. Doutor Sebastião, queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu estou vendo uma percepção que a gente já está sentindo, muitos médicos já relataram que a doença está atingindo mais as pessoas, os adultos jovens. Está atingindo mais. E o que a gente está vendo também é que esses adultos jovens estão agravando um pouco mais
e eles já estão começando a mudar o manejo até dentro de casa. Antes a gente via, por exemplo, os exercícios fisioterapêuticos sendo realizados apenas em ambiente hospitalar. Mas hoje nós já observamos os próprios pneumologistas orientando esses exercícios ainda quando a pessoa está se cuidando em casa. Isso é realmente importante? Isso é uma conduta que vem sendo tomada de maneira mais efetiva? Quanto menos você se aglomera, né, menos você vai ter essa curva epidêmica aumentando, né? Mas com relação aos jovens que estão chegando agora, surgindo mais casos, houve um aumento de 565% de pacientes mais jovens indo para a UTI. Veja que desastre isso. O que é que acontece? Primeiro é que quanto mais o vírus circula, Birna, mais eles sofrem mutações e vão surgir variantes desses vírus, né? Eles são mais agressivos do ponto de vista de infectividade e de transmissibilidade, de virulência e de transmissibilidade. E os jovens também, Mirna, passaram muito tempo acreditando que estavam imunes, né? Enquanto a gente estava se cuidando dentro de casa, os adultos, os jovens estavam nas baladas. Essa aqui é a realidade, né? Mira mesmo colocou isso muito forte, né, no depoimento dela. Muito bem, acabou muito de falar isso. Então, os jovens precisam adquirir essa consciência coletiva também, entendeu? Não só usar máscara, mas evitar aglomerações. Eles não têm o menor respeito por isso, essa aqui é a grande realidade. Eles se acham super-homem, né? E acham que estão imunes sem ter tomado a vacina. Não é assim, pessoal. E quando vê até uma quedinha dos números, já acha que é motivo de ir para fora de casa e tudo, e não é assim, né? Mirna, uma coisa interessante, em maio do ano passado, para junho, houve um pico dessa pandemia no país. E houve um trabalho assim, muito intenso, muito efetivo, para reduzir as aglomerações, produzir-se o distanciamento social local. Isso fez com que houvesse uma redução muito consistente. Existe um nome chamado ritmo de contágio, chamado RT, né? Em maio para junho estava 1,2, dizendo que 100 pessoas estavam infectando 120. E a curva aumentando, né? Depois dessas ações, quando foi em agosto, esse RT baixou para 0,9, dizendo que 100 estava infectando 90, havendo uma regressão gradativa da curva epidêmica. Houve um relaxamento da sociedade em relação a isso. Aí vieram o Natal, Ano Novo, Carnaval. Chegou a situação que teve hoje. Em novembro, já estava 1,3, pessoal. Aumentou novamente. Saiu de 0,9 em agosto para 1,3 em novembro. Cada 100 pessoas infectando 130. Aí vieram as festas de fim de ano, Carnaval, chegamos a essa situação que estamos hoje. Gravíssima, né? Pois é, gente. Atingiu um platô, né? Parece que está começando a reduzir. Principalmente aqui na Paraíba está começando a ficar melhor essa curva epidêmica, está começando a baixar. Isso é importante, mas ninguém pode relaxar por causa disso. A preocupação, Birna, é que, como no ano passado, começar a perceber, a sociedade começar a perceber que está reduzindo a curva epidêmica, aí começa a relaxar de novo. Começa a relaxar. Não pode fazer isso, pessoal. Não pode fazer isso. Sabe que está difícil para todo mundo fica ansioso, querendo ter a vida que tinha antes, mas ainda a gente realmente precisa se cuidar, né, doutor? E aí nós já passamos por um pico, caiu, agora subiu de novo, começou a apontar para baixo, mas já vimos esse filme, se descuidar novamente, vai sumir. Exatamente, Birna. Vamos ter muito cuidado daqui para frente, pessoal. O controle efetivo dessa pandemia depende de cada um de nós, da nossa consciência cidadã, tá certo? Não só a vacina. São 3 fatores que produzem essa pandemia toda, né? Que aumenta essa pandemia. A aglomeração, né? O não uso da máscara e a não vacinação. Esses 3 juntos é que vão fazer um controle efetivo e determinante dessa pandemia. Se Deus quiser, daqui para o fim do ano, a gente está bem tranquilo em relação a isso. Se Deus quiser, estamos aí. Estou aqui aguardando, ansiosa o meu momento de tomar minha vacina. Eu tenho fé, vai chegar. Vai chegar um dia, se Deus quiser. Doutor Sebastião, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Foi aula mesmo aqui hoje. Pela sua didática, por nos ajudar a compreender um pouco mais esse tema. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, menina. Fica à disposição.
E você que está em casa, eu espero que esse assunto tenha te ajudado a compreender melhor, tenha aberto seus olhos para essa situação, a situação do pós-Covid, né? A síndrome pós-Covid, que é importante estar atento a todos os sinais do seu corpo. Se cuide, gente, se cuide. Cuide de você, cuide de quem você ama. Ter cuidado com a nossa saúde nunca é demais. E se você quiser mais informações sobre a Covid-19, inclusive com estudos científicos, acesse lá o portal da Unimed João Pessoa, que tem artigos bem interessantes, importantes, que vai te ajudar a compreender. Olha aí o site aberto, bem bonito pra gente, fácil, né, de passear por ele. Então, não deixa de adquirir mais conhecimento sobre a Covid-19 e outras patologias. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar conosco durante esta manhã de sábado. A gente vai ficando por aqui, lembrando que amanhã tem reprise, domingo, meio-dia. Eu também te espero amanhã. Foi muito bom estar com você. Um beijo grande e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até breve.